Bem, pessoal, estamos aqui para tentar mais uma vez responder questões apologéticas. Quem fala com você aqui é o pastor João Flávio Martinez, do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, o cacp.org.br. E me perguntaram, pastor João Flávio, é necessário discutir religião? É necessário falar sobre esses assuntos polêmicos de divergências teológicas e apologéticas? Bem, só para você ter uma noção do que eu estou falando, a maior parte das epístolas, das cartas que nós encontramos no Novo Testamento, foram escritas com teor apologético. Ou seja, elas não existiriam se não tivesse uma questão para ser respondida, para ser colocada em evidência e destacada e respondida. Então nós observamos claramente isso em toda a palavra de Deus. Até mesmo no Velho Testamento, nós vamos encontrar muitas questões de teor apologético. A palavra de Deus é muito clara. Diz assim em Tito 1,9: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. 1 de Pedro 3,15: antes, diz a palavra, santificai os vossos corações a Cristo como Senhor. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que é em vós. Então a palavra de Deus, ela é muito específica quando ela nos orienta a darmos resposta para as pessoas nessa questão envolvendo apologética. Nós precisamos aprender a dar a resposta para aquele que tem dúvida, para aquele que tem uma necessidade, para aquele que tem um pensamento pendente que não está adequado com a palavra de Deus, ele quer saber se aquilo é assim mesmo, então nós precisamos dar essa resposta. A Bíblia nos manda sempre batalhar pela fé arduamente. Judas, versículo 3. A palavra de Deus deixa claro que nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. E é engraçado que Judas fala assim: eu estava escrevendo acerca da salvação comum, quando tive por necessidade a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então a palavra de Deus, ela nos orienta a isso, a essa batalha, a esse bom combate. Não é uma questão secundária, de opinião. Eu não vou dar a minha opinião, eu não quero discutir sobre isso. Não devemos discutir. Devemos sim. Geralmente as pessoas falam assim, religião, política e futebol não se discute. É a frase, é o chavão. Todo mundo fala isso. Religião, política e futebol não se discute. Entretanto, a gente liga a televisão, todas as noites, principalmente eu costumo almoçar assistindo uma TV, vendo a notícia, vendo o jornal, e que eu escuto ali é sempre questões políticas sendo debatidas o tempo todo, o período do jornal que é só futebol, só discussão a respeito de um esporte. Então, se discute política, e eu acho que deve discutir. Se discute futebol e esportes, e eu acho que se deve discutir. A discussão é o melhor que tem no esporte. É melhor do que o próprio jogo, é a discussão sobre o jogo. Agora, o jogo é transitório, a política é transitória, e se discute com veemência, com sabor, com alegria. E eu pergunto, por que nós não podemos discutir religião? Por que a palavra discutir está sendo satanizada nessa questão toda, nesse imbróglio todo? Por quê? Nós precisamos sim entender que religião é uma coisa importante e ela deve ser discutida, porque a discussão desse assunto faz parte de um processo soteriológico, aonde a salvação da nossa alma está em voga, aonde a salvação da nossa alma é de relevância. Talvez algo mais relevante de tudo, porque a eternidade é que nos espera. A Bíblia, ela não proíbe a discussão, ela proíbe a briga, ela proíbe a contenda, ela proíbe o ódio, o rancor, a mágoa, mas a discussão saudável, muito pelo contrário, ela incita essa discussão, ela promove essa discussão para que as pessoas tenham condições de saber qual é a verdade. Por isso a palavra do Senhor mostra que às vezes, ocasionalmente, precisamos repreender severamente homens heréticos,
Tito 1,13 fala isso. Às vezes precisamos fazer isso. Às vezes é necessário se opor a um companheiro cristão que está em heresia. Gálatas 2,11 mostra Paulo repreendendo Pedro. É preciso também, às vezes, debater poderosamente e contradizer os falsos professores e mestres em público. A palavra de Deus mostra isso em Atos 9:29 e Atos 18:28. Então a palavra do Senhor nos orienta, sim, a estarmos prontos para a conversa, para o debate, para o embate, para a discussão sobre assuntos relevantes da fé, da ordem, da verdade. E Deus não é contra essa discussão saudável, salutar, produtiva, producente, que nós devemos estar envolvidos. Então, meu querido, eu respondendo à pergunta se é errado ou não discutir religião, não é errado, muito pelo contrário, é saudável. Desde que mantenha-se uma ética, desde que se mantenha um rigor, um critério, discutir religião é muito importante. E sempre devemos estar abertos ao diálogo e à conversa com aqueles que pensam diferentes. Porque no diálogo e na unção do Espírito de Deus está o poder libertador da palavra do Senhor. É isso aí, Deus te abençoe e tenham todos um dia abençoado e um forte abraço a todos.